Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre família. A nossa série, os irmãos já sabem, chama-se Família Imperfeita, Graça Suficiente. E essa é a quinta mensagem. Domingo que vem faremos a última mensagem. Então vamos encerrar essa série no próximo domingo, se Deus assim permitir. Logo ensinaremos outra. Hoje eu queria falar com vocês, o tema da nossa mensagem de hoje é Entre Poderes, Agendas e Expectativas, vivendo o Evangelho nas pressões da família. Até aqui, nas 3 mensagens anteriores, as 4 mensagens anteriores, nós lançamos a teoria, o porquê que é tão difícil viver em família. Nós traçamos o objetivo da família desde a criação. Deus desenhou já, quando criou todas as coisas, criou o homem para viver em comunidade, para viver em cooperação um com o outro, para que juntos eles refletissem a imagem de Deus na criação. Então Deus criou o homem e a mulher já com esse propósito de, nessa vida comunitária, nessa vida em família, refletir a imagem de Deus. Veio o pecado gerou isolamento, distanciamento, e aí a partir de então ficou cada vez mais difícil conviver em família. Nós falamos sobre isso, tanto que o próximo grande pecado que a Bíblia narra nas Escrituras é justamente o assassinato de irmãos, né? A Caim matando Abel. Então fica cada vez mais difícil viver em família, e a gente viu a progressão disso ao longo do tempo, até passando aí pela modernidade, como que cada vez mais as pessoas são cada vez mais isoladas, como que é cada vez mais difícil. Mas então Jesus nos dá o seu Evangelho, e foi a mensagem que nós refletimos no domingo passado. E o Evangelho de Jesus, ele não salva somente a nossa alma, ele não só nos livra do inferno, como muitas vezes a gente pode pensar, mas o Evangelho de Jesus vem para redimir todas as coisas, incluindo a família. Então Jesus, no seu Evangelho, ele vem traçar e restaurar o objetivo da criação, restaurar essa vida de cooperação, restaurar essa harmonia, mas lembrando, a natureza pecaminosa ainda reside em nós. Ainda há requisitos dessa natureza que prefere o isolamento, que prefere o individualismo, que é difícil se tornar a conviver em família por conta dessa natureza pecaminosa. Mas em Jesus nós encontramos graça para superar isso e restaurar o plano original de Deus, que é essa vida em comunidade. Isso nós refletimos até aqui. E agora eu queria falar com os irmãos algo mais prático. O que na nossa vida mesmo, no dia a dia, o que vai tornando a nossa convivência em família difícil, que pode transformar os nossos casamentos, enfim, a nossa vida em família é mais difícil. Então, os maiores conflitos familiares normalmente não começam nos poderes, na falta de tempo ou nas diferenças entre as pessoas. Eles começam quando desejos legítimos ocupam um lugar que pertence a Deus em nosso coração. O problema mais profundo está no coração humano, e somente o Evangelho pode reorganizar as nossas prioridades e restaurar a paz dentro de casa. A gente está na mesma ideia. O pecado nos afasta, Cristo nos aproxima e a gente vai conviver com essa luta. Mas eu queria dar agora, nessa mensagem, essa mesma perspectiva, mergulhar em alguns exemplos mais práticos. Então o título da mensagem já está entregando, mas se a gente fosse pesquisar, se eu fosse perguntar, se você não tivesse lido aqui, quais são os maiores problemas que levam casamentos ao divórcio? Talvez você poderia imaginar que o que leva mais um casamento ao divórcio seja a infidelidade conjugal. Eu, particularmente, antes de fazer esse estudo, eu pensava assim, que a maior parte dos casamentos se dissolvia por conta de infidelidade, ou de alguma traição, ou de algum problema mais sério, ou por violência. Mas pesquisando para fazer a mensagem, eu me surpreendi. E dívidas são um dos maiores problemas. Eu até trouxe aqui um print do site aqui do Jus Brasil. Aqui, o site do Jus Brasil traz o seguinte: quais são os motivos mais comuns de divórcio no Brasil? Problemas econômicos, estresse financeiro gera desgaste de segurança. Causa número 1 dos divórcios no Brasil: problemas econômicos.
Segundo, falta de intimidade, ausência de conexão sexual ou afetiva. Terceiro, falha de comunicação, brigas constantes, silêncio, diferença emocional. Quarto, infidelidade, quebra de confiança e lealdade conjugal. E quinto, vícios e compulsões, alcoolismo, jogo, consumismo ou uso excessivo de redes sociais. Eu não sei se vocês percebem, mas pelo menos do meu ponto de vista como pastor, está invertida aqui essa pirâmide. O que deveria ser a causa de divórcio maior seria por violência, por vício. Se que era para existir divórcio, era para ser por um motivo grave. Porque, na minha opinião, e na ideia que o Evangelho traz essa base para nós, problemas econômicos, falta de intimidade e falha de comunicação podem ser resolvidas. Antes de partir para um divórcio, por causa desses tipos de problemas, se nós buscarmos ajuda, e eu falo nós, incluindo nós, igreja, porque o percentual de divórcio também está na igreja, infelizmente eles têm gerado, alguns casamentos cristãos também têm passado por essas crises. Esse tipo de situação pode ser contornado. Enquanto que problemas de vício, de violência, em muitos casos, o melhor que você tem que fazer é realmente partir dela. Está lá. Está sofrendo, está em risco de vida. No caso da principalmente mulher, né? Não, o homem também, né? Mas principalmente a mulher, está em risco de vida. Mais vale a vida. É igual a questão do direito, né? Primeiro você salva você. Caso de infidelidade, o próprio Jesus fala. Uma traição, eu sempre sou a favor do perdão. Trair uma vez, trair duas, trair três. Vai passear para lá, você para cá, e boa. Agora, falha de comunicação é algo que nós podemos contornar. É algo que o Evangelho, assistência, oração, a vida com Deus nos ajuda a resolver. Falta de intimidade, problemas econômicos, a mesma coisa. Então, o que mais destrói os casamentos hoje, esse é o diagnóstico, né? Já citei esse filósofo, o Zygmunt Bauman, ele escreve a modernidade líquida, né? E ele fala o seguinte: o homem moderno foi treinado para ser um consumidor, não um construtor. Quando algo quebra ou exige esforço, simplesmente descartamos e compramos um modelo novo. Infelizmente, passamos a tratar o casamento com essa mesma mentalidade. Se o cônjuge gera desgaste, a tendência cultural é descartar. Então, o que esse filósofo, esse social, ele pensou, ele traçou o diagnóstico do nosso tempo, e ele percebeu o seguinte: à medida que nós somos se tornando cada vez mais consumistas em relação às coisas, nós transportamos essa mesma mentalidade, essa mesma ideia para a família, para a nossa vida como um todo. Né? Aqui a gente está falando da família, mas essa ideia para o Bauman, ela vai para todo lado. Percebe o seguinte: quando os irmãos, desculpa, os irmãos, sempre eu vou citar vocês, mas como referência, os irmãos aí da cabeça branca e que já tem mais um tempo de vida, as coisas antigamente eram construídas para durar. As coisas eram mais duráveis. Você vai pegar um caminhão, não vou falar do caminhão porque sempre meu pai é caminhoneiro. Você vai pegar uns caminhões dos anos 60, lá dos anos. Era aquele ferro puro, feito para durar. A maioria das coisas hoje já elas são construídas por um determinado tempo, já para 10 anos, já tem um prazo de 10, 15 anos, isso já tem que ser descartado, é para ser trocado e por aí vai. No escritório que eu trabalhava, meu patrão ele tinha uma impressora bem antiga, ele não abria a mão, ele falava: olha, essa impressora aqui, vou tentar o máximo que eu puder preservar ela, porque ela é muito boa, porque ela é antiga. As impressoras novas, ele contratou uma empresa lá que alugava a impressora, porque as impressoras novas estavam muito problemas. Porque a ideia consumista nossa foi de
Cada vez que a gente precisa de alguma coisa, está na mão para ser trocado. Enfim, claro, com base na Revolução Industrial e tudo mais. Está na mão. Então, se você precisa de um celular novo, aliás, todo ano sai um celular novo, você descarta o seu e pega um novo. A gente ainda sofremos aqui por questões econômicas do nosso país, mas em outros países de primeiro mundo, carros mais antigos o pessoal vai abandonando. Pega-se o novo, deixa o antigo, descarta o antigo, e aí as coisas estão sendo cada vez mais construídas com essa ideia de ser descartada. Por quê? A vida em massa, a vida global que nós vivemos hoje, produção em massa, nos gera essa sensação que se eu preciso de algo, está fácil, está na mão, eu troco. Meu tênis está aqui, se eu rasgar ele aqui, eu vou amanhã na loja e compro outro. Está na mão, é simples. Eu não preciso mais ir lá, cortar o couro do boi, enfim, fazer todo aquele planejamento, calçar o pé, ou ir no sapateiro, sei lá. Tudo está muito prático, tudo está muito na mão. E essa mentalidade caiu sobre o casamento. Então, se gera algum tipo de trabalho, se você tem um carro, por exemplo, e esse carro começa a dar pano, começa a dar problema, você começa a gastar com mecânico, logo acende na sua cabeça, o que eu vou fazer? Vou pegar esse, você tem condição, claro. Vou pegar esse carro aqui, vou deixar ele aqui, vou comprar um novo. E esse pensamento cai sobre a família. E aí, se sua mulher ou se o seu marido está te desgastando muito, a sensação que você tem de falar, não, eu vou deixar essa fulaninha aqui e vou partir para outra. Porque eu preciso ser feliz, eu preciso consumir, como se o casamento fosse algo para ser consumido. E isso não é verdade. Não é assim que tem que ser. Não foi isso que Deus desenhou, como nós já estudamos. Deus nos desenhou para vivermos juntos, e o casamento é uma aliança que precisa ser preservada até o fim. Que a gente já falou, mais de 400 mil divórcios por ano no Brasil, segundo o IBGE. Então, no topo das causas do conflito financeiro, rotina esmagadora, expectativas frustradas. Nunca tivemos tantas ferramentas para facilitar a vida, mas também nunca estivemos tão cansados. Boletos, agendas lotadas, filhos, metas profissionais, compromissos intermináveis compõem o cenário atual. As pessoas estão cada vez mais cansadas, cada vez mais desgastadas, e aí tudo isso recai sobre o casamento, tudo isso recai sobre a família. Minha ideia, meu objetivo essa noite, é que nós possamos, de alguma maneira, isentar a nossa família de todos esses compromissos, de toda essa tratativa que vem esmagando a nossa vida com força. E o Evangelho vai nos ajudar com relação a isso. Vamos ler o texto de Tiago? Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O diagnóstico de Tiago. Diante dos conflitos humanos, Tiago faz uma pergunta surpreendente: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E é que interessante, Tiago não culpa a economia, a personalidade do cônjuge ou do parceiro, os filhos, ou a falta de dinheiro, ou as circunstâncias internas. O que Tiago aponta? Ele diz que vem das paixões que guerreiam dentro de nós, dentro de vocês. O problema principal não está ao nosso redor, está dentro de nós. Por trás dos boletos, da agenda, das expectativas, existe uma batalha invisível acontecendo no coração. Tiago então vai à raiz. Não adianta a gente achar a nossa família está passando por um momento difícil, está difícil conviver, a culpa é desse governo. O governo tem uma grande culpa de outras coisas. A culpa é a personalidade do fulano que é assim, que não age, que não faz, ou que faz demais. Ou
A culpa não, é porque os filhos estão desgastando demais, a gente está sugando. Ou a gente está brigando porque a gente está sem dinheiro, a gente precisa trabalhar mais. A gente precisa, como cristãos, e meu desafio para você é: sempre olhe para a sua família, olhando primeiro para você, naquele exercício que Jesus nos convida a fazer, de olhar primeiro o nosso interior, de olhar primeiro a trave do nosso olho, antes de olhar o cisto no olho do irmão. Então, se está acontecendo algum problema na família, antes da gente tratar o que é externo, vamos tratar o que é interno, primeiro no seu eu pessoal, hein? Seja você mulher, ou marido, pai, mãe, filho. Trata o seu eu. O que tem? Olha para dentro de você. O que pode estar gerando guerras e contendas? Porque as guerras e contendas não vêm da economia do governo, nada. Vem dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa. E natureza pecaminosa nós vencemos com graça de Cristo, com cruz de Cristo. Quando os desejos se tornam exigências, os conflitos começam. O Tiago diz que Tiago não condena os desejos. Aliás, os desejos fazem parte da criação de Deus. O problema surge quando os desejos legítimos se distorcem. Então, qual é o diagnóstico do pecado que o Tiago faz? Um desejo vira uma exigência, uma preferência vira um direito, uma expectativa vira uma cobrança. Muitas discussões começam porque duas pessoas estão lutando para que as suas vontades prevaleçam. Então, falando especificamente de casal, já que são duas pessoas, né? Mas claro que a gente quer falar da família inteira, mas especificamente do casal, às vezes um quer impor sobre o outro a vontade dele. E é interessante que o convite que o Evangelho nos faz é justamente da gente tratar um ao outro superior a si mesmo. Já falou isso ano passado, estou resgatando aqui. Então, o convite que o Evangelho nos faz sempre é um convite de se tiver que alguém ter vantagem, que não seja eu. Mas a nossa mente brasileira, a gente quer ter vantagem em tudo, né? Inclusive no nosso casamento. Então, a maneira como nós tratamos as dificuldades que nós vivemos é porque eu quero estabelecer a minha, seja feita a minha vontade, o meu reino. Acerta sou eu. Acerta sou eu. O certo sou eu. Tudo bem, você pode até sair, mas lá no fundo eu sei que eu que estou certo. E por aí vai. Cristo nos ensina então a substituir exigência por gratidão, controle por confiança, egoísmo por serviço. Se nós queremos mudar a realidade da nossa família e não viver nesse pé de guerra, seja por causa de boleto, de qualquer outras coisas que a gente vai refletir mais um pouco, nós precisamos primeiro fazer essa autoanálise. E fazer esse exercício que o Evangelho nos convida de renunciar ao nosso eu, e nem que seja para levar a um prejuízo em determinadas situações, claro. Até pensar com o discernimento vem do céu. Quem que você pode levar de prejuízo? Levar prejuízo, fala, tudo bem, o certo é você. O certo é você. Vamos conviver. Esse é o convite do Evangelho para nós. E com relação à pressão dos boletos e o ídolo da segurança, o que nós podemos fazer? Vamos ler esse texto de Mateus e de Timóteo. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 6, de 6 a 19 diz: de fato, a piedade como contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer ou com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. A pressão dos boletos e os ídolos da segurança. Lembra do ponto principal? O que mais gera divórcio no Brasil é justamente a crise financeira. O dinheiro nunca é um problema puramente matemático.
Uma família não deixa de ser família simplesmente porque está faltando mais 100, 200, 300 mil, 4 mil reais na conta. Uma família deixa de ser família porque deixa o pecado dominar o seu coração. O problema do dinheiro nunca é um problema puramente matemático. É um problema do coração. Brigamos por dinheiro porque colocamos nele a nossa esperança de paz, segurança e de controle. O boleto atrasado apenas revela que a nossa fé estava no banco, não no provedor. As famílias entram contentas e não conseguem resolver suas situações, porque de alguma maneira, no fundo do coração, tem o recurso, o dinheiro, como um ídolo, como alguém que gera segurança, como alguém que pode de alguma maneira prover. Então, se está faltando aquilo, a gente precisa discordar para resolver os problemas do nosso ídolo, da segurança da nossa família, que é o dinheiro. A segurança da nossa família não pode jamais ser o dinheiro. A segurança da nossa família não está na poupança que nós construímos no futuro. A segurança da nossa família está no provedor, no Senhor, no Deus que criou os céus e a terra. Então, a resposta da graça, o Evangelho nos lembra que Deus é quem veste os lírios do campo. Quando descansamos na provisão divina, as finanças deixam de ser uma disputa de poder e se tornam uma ferramenta de mordomia e generosidade mútua. Claro que não é quando você descansa no Evangelho, não é não falar de dinheiro, não é esquecer, vamos vivendo aí, vamos ver se der para pagar de fato. Não é nada disso, não é esse jeito brasileiro. A gente vê, famílias precisam sentar, famílias precisam fazer um planejamento financeiro, é extremamente necessário, mas não, o dinheiro não pode ser o Deus, não pode ser aquele que gera a segurança máxima da sua vida. A sua vida está segura no Senhor. Contudo, dito isso, não deixe de ser unido, não deixe de fazer um planejamento financeiro para a sua casa, segundo as suas condições, algo realista, algo que venha de alguma maneira com a sua realidade para contornar os problemas financeiros que você tem e, enfim, gerar os recursos que você precisa, gerar enfim, aquilo que você precisa de base para viver, para construir um futuro melhor. É necessário sentar e conversar, mas nunca tendo dinheiro como um Deus. Sempre com uma ferramenta de mordomia e de generosidade. Uma ferramenta que nós podemos usar para servir e também para abençoar aqueles que precisam. E as agendas? A pressão das agendas e o mito da autonomia. Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Duas pessoas exaustas no sofá, isso é aqueles que nós vivemos hoje em dia, olhando para as telas diferentes. O casal então vira sócio de uma empresa chamada Lar, conversando apenas para a logística dos filhos ou da casa, casados, mas vivendo vida paralela. Infelizmente, essa é a realidade de muitos casamentos. As pessoas, cada um, tanto o homem, a mulher, cada um tem seus afazeres, e muitos afazeres, e finalmente, quando eles se encontram, cada um vai para o seu celular, cada um vai para a sua realidade, e só conversa entre si para falar: olha, tem que buscar o fulano na escola, quem que vai? Tem que comprar o remédio, de onde vai sair esse dinheiro? Tem que fazer tal coisa. E aí, a vida em família, a vida do casamento, vira uma vida de sociedade de empresa. Quem que está resolvendo o problema de quem? Quem está lidando com as situações do outro? A nossa vida em família, nosso lar, não pode só ser essa realidade de empresa. Fulano, você fez sua tarefa? E aí pai, mãe, filhos. Fulano, você já fez sua tarefa? Fulano, você já fez sua tarefa? Fulano, você já... E é só essa cobrança. Você já fez o seu quê? Já fez seu boletim? É só esse tipo de conversa. O que nós estamos construindo na nossa casa? O que o Evangelho nos chama a construir no nosso lar?
O individualismo moderno nos faz ver o cônjuge como alguém que deve facilitar a minha vida. No cansaço, usamos a agenda cheia como desculpa para sermos muito impacientes e egoístas. Então, aí, mais uma vez, estou pedindo para você fazer o exercício lá de Mateus, de você olhar para trás do seu olho. Não é para você ficar olhando para o seu cônjuge aí, ou para o seu filho. Olha para você. A realidade, muitas vezes, é que a gente olha naquela ideia do desgaste, naquela ideia do consumismo, de que está me dando muito problema, eu vou descartar, eu vou comprar um novo, porque a gente enxerga no outro alguém que vem para facilitar a nossa vida. Sendo que a gente tem que enxergar no outro alguém que a gente está construindo algo junto. Nós estamos formando, não construindo uma casa que vem e vai, nós estamos construindo um lar diante de Deus, uma família. E essa construção, ela não serve só para aquilo que vai facilitar a minha vida, aquilo que vai me favorecer. Ela serve para juntos construirmos algo que vem para glorificar o nome de Deus e para servirmos ao Senhor. Então, se o individualismo nos faz ver dessa forma, qual que é a resposta da graça? O Timothy Keller vai falar que o casamento é um laboratório de santificação. A graça substitui a cobrança pelo amor sacrificial. Em vez de perguntar, o que você fez por mim hoje? A pergunta do reino é, como posso aliviar o seu fardo hoje? Lembrando o texto de Gálatas, que nós vemos dividir fardos pesados uns dos outros. Se isso serve para a igreja, muito mais para o seu esposo, para a sua esposa. Então, o que é? O que você vai fazer por mim? Não, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te descansar? E aí o Timothy Keller faz uma disputa aí no livro dele. Ele vai falar que os casais deveriam disputar entre si para ver o que serve mais. Olha, que seria tão bom, né? Como a gente fala, seria tão bom. Uma disputa para ver quem que vai servir mais o outro, quem que vai aliviar mais o cansaço. Imagina esse tipo de realidade. Se um ajudasse o outro dessa maneira, sem que houvesse esse tipo de cobrança, a nossa vida como casal seria, e como família, seria muito maior. Então, o que nós estamos construindo na nossa casa? A pressão das expectativas e a ilusão da alma gêmea. Eu sei que os irmãos conhecem a música, é bonita, a música do Fábio Júnior, né? Alma gêmea, isso aqui mais de coração, metade da laranja. E isso criou no sentimento popular esse mito de que, não, na verdade, eu preciso encontrar a metade da minha laranja. E aquela pessoa que vai me completar, ela vai me satisfazer, ela vai me fazer feliz. E se não está dando certo com você agora, talvez não seja, você não seja a metade da minha laranja. E aí eu estou nessa expectativa, construindo esse moinho de vento, achando que eu vou encontrar a metade da laranja. E aí o Evangelho não chama você para ser metade nunca, meu irmão. O Evangelho sempre te chama para ser a alma inteira. Você não precisa, não pode se completar no outro. Você se completa em Cristo. Você inteiro em Cristo. O seu parceiro, o seu cônjuge inteiro em Cristo. Juntos, vocês glorificam a Deus de uma maneira maravilhosa, mas sempre inteiro. Então, essa expectativa da alma gêmea aí, essa ilusão, a amargura, o silêncio punitivo quando o cônjuge ou os filhos não correspondem ao ideal, porque a gente desenha um príncipe encantado na nossa mente, ou uma princesa no nosso imaginário, e se a pessoa não atinge aquele patamar, então tudo é cobrança, tudo não está legal. Existir na família uma perfeição que só existe no céu, crueldade. A gente vive nesse mundo ideal. Nossa, se a minha esposa fosse assim, ou se os meus filhos fizessem assim, ou se o meu pai fosse assim, a gente fica só nesse mundo ideal e não vive o mundo real. A cultura secularizou o casamento, transformou-o num contrato de satisfação pessoal. Quando exigimos que o cônjuge cure nossas frustrações e nos dê felicidade plena, cometemos idolatria. Colocamos a criatura no lugar do Criador.
Nenhum ser humano aguenta ser o Deus de alguém. Então, olha, minha vida está andando para trás, mas é a certeza que é culpa daquele bendito infeliz. Ou daquela bendita... Colocamos nossas frustrações sempre no outro. A nossa família não está dando certo, mas eu sei de quem é a culpa. Ela que não está atendendo, porque se ela fosse como eu imaginei, como eu planejei nas minhas expectativas, nos meus sonhos, encantados, e se ela conseguir fazer exatamente aquilo que eu quero que ela faça, aí o nosso casamento vai dar certo. E a pergunta é, você também está atendendo de alguma maneira, você consegue cumprir toda a expectativa dela, ou dele? Olhe sempre para você. Esse é o convite do Evangelho. O Evangelho quebra o mito da alma gêmea. Na cruz fomos amados. Irmãos, isso aqui é poderoso. Na cruz nós somos amados sendo imperfeitos. Romanos vai falar que Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou e se entregou por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos imperfeitos, e mesmo que nós recebemos o sangue de Jesus, somos lavados, sarados, ainda continuamos imperfeitos, e ainda assim o amor de Cristo se derrama cada vez mais por nós. Jesus continua nos amando na nossa imperfeição. Por isso a graça nos liberta da necessidade de ter uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. E Jesus nos ama na nossa imperfeição. Então nós podemos amar a família real que temos, porque o nosso contentamento já está garantido em Cristo. Cristo é o perfeito. Cristo é o perfeito. E Ele se entregou na cruz por nós. Uma família saudável não é aquela que pensa igual, mas é aquela que aprendeu a amar mesmo quando pensa diferente. Então, essas questões, essa expectativa, essa ilusão da alma gêmea é algo que nós precisamos superar. O texto de Romanos 15, 5 a 7 vai dizer: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês se glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aqui Paulo está se dirigindo à igreja, a igreja de Roma, e havia uma separação muito clara na igreja de Roma entre os convertidos judeus e os convertidos gentios. E eles estavam convivendo ali na igreja, mas havia uma separação, havia uma intriga. E aí o convite de Paulo fala: olha, aceitem-se uns aos outros, mesmo que há diferença, e são diferentes, judeus e gentios eram muito diferentes naquela época. E Paulo fala: você tem que aceitar uns aos outros. Isso para a realidade da igreja, nós temos que nos aceitar uns aos outros, mesmo sendo diferentes. Glória a Deus por isso. Eu preciso aceitar o Valmir com a diferença dele, a Mara com a diferença dela, a Linéia. Glória a Deus por isso. Se eu preciso fazer isso na igreja, o que eu tenho que fazer na minha casa? Muito mais. Então, a minha parceira, a minha esposa, ou seu esposo, enfim, seu filho, ele vai ter a realidade dele. E eu preciso aceitar. Claro, pastor, então o senhor quer dizer que o pecado do meu filho, o pecado da minha esposa, o pecado do meu marido, eu preciso então passar a mão e aceitar? E falar: nossa, coitadinho, é pecador, mas não é isso que eu estou falando para você aceitar. A pessoa, a personalidade. E confrontar quando for necessário confrontar. Acolher quando for necessário acolher. Amar sempre. Seja o filho, o pai, a esposa, o esposo. Não existe alma gêmea, não existe pessoa perfeita para você. As meninas aí solteiras. Não existe aí o príncipe que vai sonhando, vai ter não, vai ter alguém de carne e osso, cheio de pecado igual a você, mas que você vai olhar nele e falar: olha, essas pessoas têm princípios de Cristo, ela tem princípio cristão, ela tem um jeito de olhar para Jesus que bate com o meu. Nós temos sonhos com relação ao Evangelho, com relação à vida, com relação à perspectiva de vida, que é semelhante à minha. Aí você vai analisar: é feio, é bonito, e aí você vai analisar e bateu,
teve alguma coisa a mais, você vai casar com essa pessoa. Mas não é um mito você achar que tem uma pessoa no mundo especial que Deus desenhou para você, que vai encaixar e você vai ser totalmente feliz se você tiver essa pessoa, e se não tiver, tá frustrado. Não é assim que funciona. Amém? Muito bem? Alguém? Ninguém está falando nada, claro. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa. Conclusão. A paz não depende das circunstâncias. Os boletos continuarão chegando, infelizmente, ainda mais agora na nossa realidade econômica. A agenda continuará cheia. Também, infelizmente, também com a graça da nossa realidade econômica e realidade do nosso país. As diferenças continuarão existindo, mas a paz da família não depende da ausência desses desafios. A paz da família depende da presença de Cristo governando o nosso coração. Irmãos, uma das promessas mais preciosas que o Evangelho pode nos dar é Cristo, o príncipe da paz, vem morar com a gente. Se Ele mora no nosso coração, Ele mora na nossa casa. E onde Jesus mora, existe paz. Pastor, a minha casa está em guerra. Alguma coisa a gente precisa conversar. Alguma coisa Cristo vem para trazer paz. Onde Cristo tem, reina a paz. Claro que a gente... Pastor, quer dizer que você não briga. Então lá na sua casa não tem briga. Tá nada, vai lá. Amanhã mesmo, se for lá, provavelmente não está aqui. A gente é humano. Claro que a gente tem conflito. Você pagou essa conta? Você não pagou? Você gastou isso? Por que você fez assim? Por que você é assim? Claro, a gente tem conflito. Sempre tem. Mas onde há conflito no lar cristão, há perdão. Onde tem diferença no lar cristão, há acolhimento, há amor. É isso que o príncipe da paz gera na nossa vida. Irmãos, Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus está no seu coração, o seu coração tem que viver em paz. A guerra no seu coração pode ser algo momentâneo. Pode ter. Bom, pastor, estou passando por um momento turbulento aqui, está tempestade. Mas uma hora essa tempestade vai passar. Porque onde tem o príncipe da paz, há paz. Se Cristo declara que é dono de cada centímetro quadrado da nossa vida, e Ele é o dono do seu extrato bancário, Ele é o dono do cronograma do seu trabalho, Ele é o dono das palavras que você usa, mesmo quando você está exausto. O cansaço, a escassez não justificam o nosso pecado. Eles apenas testam onde está a nossa fé. Diante dos boletos, das agendas, das expectativas, busque em Jesus a graça suficiente. Para finalizar, pastor, o que eu faço? O que dá para fazer na prática aqui? Eu entendi tudo isso, já sei, já aprendi semana passada, mas o que dá para mim fazer? Se está passando por alguma crise financeira, meu primeiro conselho: transparência total entre o casal, no caso. Transparência total. Quebra o sigilo financeiro do lar. É claro que cada família funciona de um jeito. Tem família que tudo é tudo de todo mundo. Bênção. Tem família que cada um tem o seu patrimônio e aí é estranho, mas um faz empréstimo para o outro. Tudo bem, desde que vive em harmonia. A questão é, tem que ter transparência total. O que não dá para ter, já falei isso, o que não dá para ter alguém tem que esconder dinheiro do outro. Pastoreio mútuo. Antes de cortar gastos, descubra o que estão tentando preencher no coração com consumo positivo. Você olha aquela fatura, você está com problema de crise financeira, você está cortando tudo. Eu vou cancelar o cartão de toda essa mulher ou desse homem que você está gastando tudo. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos pastorear um ou outro. Vamos de alguma maneira se ajudar. Vamos conversar. E a melhor coisa para você lidar com crise financeira é generosidade. Continue ofertando, abençoando quem precisa, mesmo na escassez. Porque é isso que vai quebrar o ídolo da avareza. Se a gente se apega muito a uma coisa, fala, não, eu estou com crise, mas eu vou. Aí passa sempre tem uma. E Deus faz isso, né? Sempre tem uma pessoa que passa por nós, que está precisando mais. Como tem, né? É maravilhoso, melhor do que ninguém para falar. Mas a gente fala, não, eu estou aqui apertado esse mês.
eu não consegui, eu não voltar para quebra o ídolo da avareza, seja generoso. E em relação à agenda, pastor, o que dá para nós fazer? O Tim Keller, no livro aqui, ele vai dar uma ideia muito interessante, que ele fala da mineração de ouro. Ele fala que, o que é isso, pastor? Ele fala que nós devemos enxergar no outro, no nosso cônjuge, no caso do casal, né? Enxergar na nossa família, o outro sempre como uma mina de ouro. E eu como um minerador. Eu como aquela pessoa que, com o auxílio da graça de Deus, vai minerar para que o ouro apareça para os outros. Para mim também, claro, o ouro vai aparecer, eu vou ser o primeiro a iniciar, mas o ouro vai aparecer para os outros. Então, uma das dicas que o Tim Keller dá é dedique 5 minutos para elogiar, para validar o esforço do outro. A gente costuma muito ser crítico com relação às pessoas, mas fazer esse exercício contrário de falar, peraí, deixa eu falar, não, você fez isso, você é assim. Agora, não algo genérico, né? Olha, fulano, você é tão bom, por quê? Ah, sei lá, seu olho é branco. Dá um específico, não? Bom, olha, você fez isso, você é assim, seu coração é assim, eu sei que você é verdadeiro, eu sei que você se compromete, tudo que você fala você cumpre, e por aí vai. Elogia, valida o esforço do outro. Tenha o tempo de aliança. O que é tempo de aliança? Bloqueie um momento fixo na semana para o casal. Então, dentro da sua agenda, você vai separar um momento específico, crucial, inegociável, que é por casal. Pelo menos uma vez por mês. Aqui ele fala até na semana, mas eu vou ser generoso com vocês, conhecendo a nossa realidade. Mas pelo menos uma vez por mês o casal precisa ter um tempo junto, só eles, para conversar não sobre filhos, não sobre trabalho, não sobre igreja, para conversar sobre o casal, as coisas da intimidade do casal. Já mais claro, isso. E aí a ideia da competição de serviço, como eu já falei, dividam as tarefas, domésticas com disposição, Filipenses 2, sempre considerando o outro superior a si mesmo. Em relação às expectativas, comunicação clara. Peça à comunidade o que você precisa, em vez de punir o outro por não ter adivinhado. Assim, acho que acontece só em casa. Ou se acontece na casa de você. Não, queria tal coisa, você não fez para mim. Como é que eu vou adivinhar? Então, antes de você tentar ser aí um presidente, peça à comunidade. Estou precisando disso, 5 anos. Morte ao casamento idealizado. Pare de comparar a sua família com as famílias de comercial, da rede social. Viva a sua família real e glorifique a Deus por isso. E tenha mais, e tenha orgulho pela sua família. É a família que Deus te deu. Que você, com a graça do Senhor, sua esposa, seus filhos, estão construindo juntos espaço para a humanidade. Dê ao seu cônjuge o direito de ter um dia ruim. Às vezes de verdade, cada um de nós tem dias ruins, né? Tem dia ruim. Às vezes você está num dia ruim, você é grosso, estúpido. Não porque você é, mas porque o dia foi ruim. Então, e aí, pergunte sempre, existe alguma expectativa que você tem que nós nunca conversamos? Apenas uns. Aí a pessoa fala assim, tá bem, agora é minha vez. Não, apenas uns. Enfim. Falar final, a paz da família não nasce quando os boletos acabam, a agenda fica livre, ou todos concordam. Ela nasce quando Cristo governa o coração daqueles que vivem dentro da casa. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações, que nós possamos construir famílias, ainda que imperfeitas, porque somos imperfeitos, mas sempre dependentes da graça suficiente de Jesus. Amém?